Eu vou chamar o professor Castelo Branco, que vai nos ajudar a pagar as contas. Trouxe a mala cheia de dinheiro? Bastante dinheiro aí espalhado. Tudo bem, Olga? Prazer em revê-lo. Parabéns na sua nova casa. Já te conheço há tanto tempo, Ixi, né? quantas entrevistas nós já fizemos, né? Pois é. Por favor, professor. O professor Castelo Branco é um craque em fazer contas. E quando eu brinquei com ele se ele havia trazido dinheiro aí nessa pasta, não. Ele trouxe boas dicas, com certeza. Solução... Com certeza. Boas dicas, né, Olga? O povo está precisando, né? Isso que eu estava vendo, nós estamos assim com 30... aliás, a inadimplência das pessoas físicas cresceu 30% no primeiro semestre desse ano? Olga, eu afirmo sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós temos hoje 90% da população brasileira endividada. 90%? 90%. Jesus, mas o que aconteceu? É o seguinte, é o crédito fácil, o povo não tem escola, não se preparou para lidar com dinheiro, simplesmente dão dinheiro para as pessoas, dão crédito, propaganda, muita propaganda, sem explicar como é que as coisas são feitas, e simplesmente não temos cultura de lidar com o dinheiro. O povo brasileiro não tem cultura. Que povo que o senhor, professor, me daria como um bom exemplo? Eu estou falando desde aquela pessoa mais humilde até o médico, o engenheiro, o advogado. Ninguém sabe lidar com dinheiro. Mas no mundo inteiro a gente não foi educado, ninguém é educado para lidar com dinheiro? Aqui no Brasil tem uma explicação. Ao meu ver, tem uma explicação muito simples, né? Há um interesse do sistema que continue assim. Simples. Tá muito bom para quem está ganhando dinheiro da maneira que está. Os banqueiros estão felizes, rindo à toa, porque as burras estão cheias de dinheiro a cada final do ano. É só a gente prestar atenção. Eu vou dar uma dica aqui, professor. O senhor veio para dar dica, mas eu lembrei de uma coisa agora que eu tenho que falar. Nesse início de ano, ou ainda até o dia 31, não, é só o ano que vem. Preste atenção quando vier a notícia, que todo mundo dá notícia, site, jornal, revista, TV, sobre o lucro dos bancos. Presta atenção só nesse índice. E agora também, nessa época de fim de ano, vai aparecer muita notícia assim. O povo está pagando as dívidas. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso é uma mensagem subliminar para fazer as pessoas ir correndo a pagar dívidas para fazer novas dívidas. E é assim que a gente faz? A gente paga uma e faz outra? É assim que o povo tem feito, e assim está errado. Outro dia mesmo eu vi uma pessoa num outro canal dando a dica, não, você tem que pegar o 13º e pagar as suas dívidas. Eu não dou esse conselho para as pessoas. Faz o que com o 13º? Eu acho que as pessoas primeiro têm que entender a sua dívida. Ela tem que buscar os contratos, fazer as contas, para saber realmente quanto que ela deve. Não ir pagando aquilo que é apresentado para ela. Muito bom. E muitos vão e fazem isso, pegam todo o dinheiro que eles esperam o ano inteiro, chega na hora e entrega tudo para aqueles credores que estão cobrando quase sempre, eu diria que 90% das vezes, juros ilegais, juros indevidos, cobranças abusivas. Que às vezes os juros ilegais e cobrança abusiva chegam a ser 80% da dívida. É simples assim. Isso acontece muito com os cartões de crédito. Financiamento de veículo, Olga. Isso hoje está uma vergonha no país. Por quê? Porque é o seguinte, o cidadão atrasa uma prestação, sei lá, de R$1.000, por exemplo, ele atrasa lá por 15 dias, ele vai pagar, como R$1.500 dele. Nossa. R$500 por 15 dias. Isso é um absurdo. Sem contar que todas as prestações de veículo do Brasil estão erradas. Todas as prestações de financiamento bancário do Brasil estão erradas. Mas e aí quem que vai ajudar a gente a achar o certo, então? Exatamente, existe um movimento em cima disso aí. Hoje eu trabalho em parceria com o Ministério Público aqui de São Paulo. Haverá agora no início do ano um seminário onde nós apresentaremos um trabalho nosso, um trabalho científico, que vai demonstrar que todas as prestações de financiamento desse país estão erradas. Isso é um trabalho, é uma coisa muito séria que eu estou te falando aqui. Muito sério mesmo. Se eu for, por exemplo, comprar uma geladeira agora no final do ano, vou pagar em 15 vezes. O que tem de preço real ali? O que tem de juro? Como é que eu consigo chegar no... O problema, Olga, está no seguinte.
Existe no país dois sistemas de cálculo. O sistema dos juros compostos e o sistema dos juros simples. Esse sistema dos juros compostos, sempre que as pessoas vão até a justiça condena a substituir esse sistema pelo sistema dos juros simples. No entanto, os bancos só praticam os juros compostos. Mas o que é o juro composto e o que é o juro simples? É o juros sobre juros. Juros sobre juros é o composto. É o juros sobre juros. E aquele juros que é calculado apenas sobre o capital principal e não vai incorporando, portanto, não tem aquele efeito dominó, esse aqui é o juros correto. Esse é o correto. É o correto. Devem... Inclusive, agora saiu, faz umas 3 semanas, o Superior Tribunal de Justiça divulgou uma manifestação, um posicionamento, que todos os contratos de habitação deste país, que estão calculados com base nos juros compostos, podem ser revistos para substituir pelos juros simples. Só um exemplo para você entender bem, um apartamento de R$250 mil, que é um número que eu me lembro aqui, eu posso até fazer uma conta para você, ele vai custar, no final, não cai de costa, 53 milhões. Depois de quantos anos? Depois de 300 meses, 25 anos. 25 anos. Ou seja, um apartamento de 250 mil poderá custar, no final, 53 milhões. Isso é uma vergonha. Bota vergonha nisso. Não, mas é um absurdo. Ainda bem que o Ministério Público aqui de São Paulo está tomando providência nesse sentido. Mas tudo bem, o senhor está fazendo um super alerta para a gente. É um super mas alerta. E aí a gente não tem como comprar à vista. Não tem como comprar à vista. Mas tem de comprar a prestação. Mas tem como financiar através de um outro método. E qual é esse método? Chama-se o método de capitalização simples, que esse é o trabalho que eu vou apresentar agora no final de janeiro, num evento do Ministério Público aqui de São Paulo, em parceria com o PROCON aqui de São Paulo. É um método matemático que vários professores desenvolveram, eu sou um deles, e onde nós mostramos que é possível financiar qualquer coisa neste país por um método de capitalização simples e não composto. E esse método, os juízes do Brasil, agindo do seu bom senso, estão mandando substituir, quando a pessoa provoca o judiciário, substituir em contratos. Quando a gente sabe, a gente vai e busca pelos seus direitos, então, mas a maioria não sabe, então né? eu alerto o cidadão o seguinte, vá à justiça. Vamos atender a dona Dirce para ver o caso dela, de repente a gente já ajuda outras pessoas que estão nos ouvindo. Dona Dirce, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, dona Dirce. A senhora pode fazer o seguinte, ouvir a gente pelo telefone fica melhor. E tirar até o volume da TV, que senão começa a dar uma reverberação aí, a gente não se entende. Tirou, tá bom? Tá, pode perguntar. Diga. Aí é o seguinte, o caso é minha neta. Como? Ela fez um empréstimo no banco de R$3 mil. Em 8 meses, essa conta já está 17 mil. Eu queria saber de onde eles estão tirando tanto juro. Não tem explicação, né? Só manda a cobrança. Vamos tem lá. A fatura, cada mês aumentando de 800, de R$1.000, e assim vai indo. Faz 8 meses. Quanto dinheiro você pegou? A conta dela. Dirce, você pegou quanto dinheiro? A minha neta pegou R$3 mil. R$3 mil, 8 meses depois. 8 meses depois está em 17 mil. Tá. Isso é simples de explicar. É muito simples. Olha, É Dirce o nome dela. Dona Dirce, isso é muito simples. O que está acontecendo com a senhora é porque... É cartão de crédito, né, dona Dirce? É. Então, porque os cartões de crédito, entre multa... Foi um empréstimo que ela fez. Tá, mas não importa. Os bancos, na média, entre multa, juros, os encargos mensais giram em torno de uns 10% a 12%. Isso quando é calculado dessa maneira que eu estou falando, sobreposta, é o juros sobre juros, chega dessa forma. Eu vou te dar só um exemplo prático, o efeito que isso pode dar. R$10, tá? Atualizado pela taxa do cartão de crédito, em 5 anos, vira R$43 mil, da maneira que o sistema é feito hoje. Sei. Isso é uma vergonha. Tá, o que a dona Dirce faz, então? Dona Dirce... Eu queria o que a minha neta faz? Isso. Ela está Dona Dirce, desempregada. Hoje, o governo do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, criou um mecanismo muito interessante que é a conciliação prévia.
O que você deve fazer? Você deve pegar o principal da dívida, o valor que era... São 3 mil reais. O valor era 3 mil, e verificar quanto que é de juros deste período inteiro, só juros. A senhora deve pedir 80% de desconto nesses juros. Mas faça isso via Tribunal de Justiça, através de um mecanismo novo que chama-se conciliação prévia. Aqui na cidade de São Paulo está funcionando muito bem. Você mora onde, Dirce? Eu sou na Zona Leste. Zona Leste. Então você procura qualquer tribunal, qualquer fórum aqui de São Paulo, entre com um pedido de conciliação prévia. Isso não é processo. Anota aí, dona Dirce, conciliação prévia. Mas ela chega lá no fórum e pede para falar com quem? Ela chega lá no setor de atendimento e fala assim, eu queria fazer um pedido de conciliação prévia. Contra quem? Contra Banco X, eu sou a dona Dirce, eles vão chamar o seu credor para uma reunião, uma reunião de conciliação, e nesta reunião, os conciliadores que eu tenho conversado, dizem que tem acontecido em média 90% de acordos. Olha que maravilha. E ali no ambiente da justiça... No ambiente da justiça, eles dão desconto. Eles não dão desconto, é por telefone, é as pessoas que te ligam cobrando. Bom, a dona Dirce deve ir, então, ao fórum. A neta, no caso, né, vai junto, claro, porque o empréstimo está no nome dela. Faça isso, então, por favor, e eu tenho certeza que você está mais aliviada, tá bom, linda? Porque ninguém dorme mais, né? Pensando nisso com certeza. Não, só obrigada, Olga. Um beijo, querida. Um beijo para você. Obrigado, dona Dirce. Boa sorte lá. Como é que é o nome do termo? Conciliação? Conciliação prévia. Prévia. Então, olha só, você que está na mesma situação, pega o mesmo exemplo da dona Dirce, está com o mesmo problema, faz isso. E isso funciona em todo o Brasil, não? Olha, isso é uma iniciativa do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Eu não sei como é que está funcionando nos outros estados. Mas no estado de São Paulo... No São Paulo está funcionando, pelo menos aqui na região da Grande São Paulo. Certo. E nós estamos falando de 18 milhões de pessoas, né, Olga? É muita gente. E como o professor falou que está todo mundo endividado, então tem muita gente que está na mesma situação. Está todo mundo. Isso está funcionando bem para dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, coisas do tipo. No caso de veículos, que as pessoas também estão devendo bastante, as pessoas estão perdendo o carro aí o tempo inteiro, e habitação, eu aconselho, neste caso, realmente procurar um advogado para entrar com um processo de revisão desses contratos. Esse da casa que o senhor falou, né? Compra por quanto? 250 mil e em 25 anos ela está valendo 50 milhões. Para você ter uma ideia, Olga, é o seguinte, uma prestação, por exemplo, de um apartamento desse valor, vai girar em torno de R$ 3.500 mensal, 250 mil, uma taxa de 1,5% por 300 meses, ok? Isso pelo sistema atual. Se você pedir o recálculo disso aí, mudando o método de cálculo, essa prestação vai ficar em torno de R$ 1.200. E isso os juízes estão dando. Atualmente, eu estava dando aula num curso de pós-graduação, e eu pedi para os meus alunos fazerem uma pesquisa no Brasil inteiro. As decisões judiciais sobre esta polêmica. Surpresa minha, agradável, encontrei muitas decisões, muitos juízes entendendo que tem que substituir o que é chamado aí tabela Price, que é o juros composto, pela tabela dos juros simples, que é conhecida como método de Gauss, que é um conceito que funciona muito bem. Aí você pode me perguntar, mas professor, por que isso não era feito antes? Por que só agora esse assunto está sendo colocado? E eu te digo uma coisa, Olga, você está sendo pioneira no Brasil, neste momento, guarde essa data, 2 de dezembro, você está sendo pioneira em divulgar esse assunto. Isso aí logo, logo vai se espalhar pelo país inteiro. O que acontece é o seguinte, Olga, aqueles que argumentavam que o método de capitalização simples não era um método perfeito, matematicamente provado, eles tinham sua razão. Tinham, porque agora nós conseguimos desenvolver todos os algoritmos matemáticos que mostram que o método é perfeito. Porque, como nós tivemos o exemplo aí da dona Dirce, e ela disse, ninguém dorme mais. As pessoas ficam doentes, sim. Ficam muito abaladas, elas só veem essa dívida crescer. E, coincidentemente, eu tenho um amigo que está com um problema também com o banco, e até conversou comigo a semana passada. Ele tem uma dívida com o banco, e que de 50 mil reais, olha, Dirce, o dele é pior ainda que o seu, né? O seu é 3 mil, dele é de 50. E que tá mais que isso, o banco já está cobrando mais que 100 mil reais. E agora o banco chamou para conversar.
Conversar. E aí eu falei assim, bom, já tinha ouvido conselhos do professor, porque eu aprendo muito com vocês quando vem aqui. Muito obrigado. E eu disse, converse com o banco para você pagar o principal dessa dívida. Pedir desconto dos juros. E pede e não deixa esse juro sobre juro. Então eu não estava tão errada, mas eu vou passar essa informação correndo para esse meu amigo. Pode passar. Isso que o senhor está falando para a gente hoje é muito importante, porque as pessoas, elas destroem a própria vida às vezes, o casamento acaba, relacionamento da família, filho, marido, pai, mãe, vira um inferno a vida da pessoa por conta da dívida. Olha, eu estou divulgando, sempre de 15 dias eu divulgo um artigo sobre algum tema. Eu escrevi um artigo agora, chama-se Os Juros Altos causam violência e podem até matar. Eu tenho conhecimento de um caso, de um senhor que ele tinha 2 filhos, cidadão normal, tinha uma renda de R$ 2.500 por mês, e por um problema de saúde do filho, começou a se endividar de tal forma que ele morreu numa sede de delegacia, suicidou. Depois de não aguentar toda a pressão que é de empresa de cobrança, que por sinal, agem todas à margem da lei. A margem da lei. Eu estou aqui incentivando o seguinte, toda vez que você for cobrado de forma indevida, procure o judiciário, denuncie. Vamos falar com a Juliana que está na linha e tem pergunta. Boa noite, Juliana. Boa noite, Olga. Você mora onde? Eu moro na Zona Leste de São Paulo. Ok, pode perguntar. É o seguinte, eu comprei um serviço de banda larga de uma empresa de telefonia, só que eu não sabia que eu tinha que ficar com esse serviço por 1 ano. Eu procurei a empresa, eu não consegui pagar. Procurei a empresa, eu tentei pagar as contas, mas eles querem R$600 referente a juros e a esse sistema de comodato que eles falam que tem que ter 12 meses de uso do serviço e pelo modem. Eu me dispus a devolver o modem e pagar as contas, mas eles não abrem mão desse valor. Eu queria saber como eu tenho que proceder. O caso dela é de PROCON. Juliana. Juliana, seu caso é um típico caso de PROCON. Você pode também fazer o seguinte, Juliana, tem funcionado muito bem você entrar no site da Anatel. Olga, eu vou ter que fazer aqui uma propaganda aqui do meu site, no seguinte sentido, porque lá eu coloquei todos os links. Claro, nós vamos, pode divulgar. Não, é só no sentido seguinte, porque às vezes esses sites governamentais funcionam, viu? Só que você tem muito trabalho para acessar o local certo. Então, no meu site, eu coloquei links já direto ao ponto. Qual que é o seu site? É o meu nome, professorcastelobranco.com. www.professorcastelobranco.com.br. Isso, pode. A Juliana pode entrar lá, mas o senhor disse que é o seguinte, o caso dela é de PROCON. O que ela deve mas fazer, ela pode então? fazer também o seguinte, ela pode fazer uma reclamação na Anatel. Anatel. Lá tem um canal, ela tem que se cadastrar no site da Anatel, vai ter uma senha. E aí ela pode, a partir daí, com essa senha, sempre que tiver um problema com telefonia, reclamar pela Anatel. Em 5 dias, os operadores estão respondendo, quando você reclama pela internet. E isso, você não precisa se deslocar da sua casa. Agora, esse caso ela é um caso de PROCON, porque aí tem um erro que é o seguinte, ela disse que não sabia que tinha que devolver. Você não sabia disso, Juliana? Não, porque eu comprei o serviço por telefone. Pois é, então ela não tinha contrato. Ninguém explicou para ela. E isso é uma situação contra o consumidor que não é aceita. Então o consumidor ele tem que saber de tudo. Olha, se você assinar esse contrato aqui, você tem que ficar 1 ano preso aqui nesse contrato. Não só explicar, mas isso também tem que estar mostrado em letras grandes. Tá, mas você não tem nenhum papel assinado. Vai valer o quê? A palavra de um e de outro? Não, aí no caso que a operadora tem que cancelar. Tem que cancelar. Tem que cancelar. Então você vai para o PROCON correndo, Juliana, que daí você consegue resolver. O PROCON tem resolvido bem esses casos aí de telefonia. Boa sorte obrigada, lá. Olga. Parabéns pelo programa. Valeu, querida. Um beijo. Boa sorte. E vocês que estão vendo o programa e estão tendo problemas iguais a esses exemplos que nós estamos colocando aqui, faça isso. O que a gente sabe com certeza é que quando a gente tem informação, a dívida fica bem menor. Quando a gente não tem informação, engolem tudo que falam pra gente, e isso não é só com relação à dívida, a dinheiro, é com tudo na vida, né? Porque se a gente tem informação é a coisa, acho não. No meu modo de entender, é uma das coisas mais valiosas que a gente tem na vida. Você quer um exemplo? Não se deixa enganar. Um exemplo bem interessante, Olga. Às vezes você é cobrado por uma empresa de cobrança, e aí você vai lá pagar. Aí aparece a conta. O principal, juros extorsivos, totalmente fora da lei.
E mais ainda tem, às vezes, honorários de advogado, taxas de cobrança. Tudo isso é ilegal. Porque o advogado, ele só pode ganhar em cima de um processo que ele está atuando como teu defensor, ou se por acaso você for condenado a pagar, mas quem diz é o juiz. No meio de um processo extrajudicial, não tem que ter essas despesas. Entenda isso. Então, a pessoa, sabendo disso aí, ela já pode, na verdade, tomar algumas providências. Os juros, para quem atrasa uma dívida neste país, se isso não tiver escrito no contrato, é 1% ao mês. 1% ao mês. 1% ao mês. Mas isso, não é isso que se cobra, não. Isso aí, não é. Isso chega aí, até 12% Isso aí é lei, é o Código Tributário, Lei 5.172. Pois é, professor, mas a pessoa humilde, não tem informação, não acessa nada, é complicado. A gente tentou aqui, sabe, gente, fazer um pouco desse esclarecimento. Agora, você que está vendo a gente, busque por informação, não engula tudo que te colocam à mesa, né? O que eu tenho feito, Olga, é justamente isso, coletado essas notícias, essas informações, e disponibilizado lá no nosso portal, seu site, para que as pessoas possam entrar e ler. Ela lendo, até pode imprimir o papel lá, que é tudo informação que a gente pega do site do governo, do site do PROCON, dos sites que publicam notícias sobre esses assuntos. Então ela pode imprimir a notícia, olha, aqui está dizendo que eu não devo pagar isso para você. Certo. www.professorcastelobranco.com.br, o telefone 3101-3733. Tomara que você não precise, mas se precisar, tá aqui ele. Tá bom. Obrigada por ter vindo. Olga, foi um prazer Gostei te rever.